João 6, 27. É bom sentir a presença de Deus. É bom saber que o Senhor está entre nós. A palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente, diz o Senhor. Diz assim, João, capítulo 6, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai Deus, o Pai Deus o selou. Vou repetir mais uma vez. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai Deus o selou. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, nós te louvamos nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado. O Senhor já tem falado conosco através dos cânticos, através da leitura devocional, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos juntos, de estarmos na Tua presença, de podermos celebrar ao Senhor pelas primeiras horas deste dia chamado hoje, Pai. Que o Teu nome venha a ser engrandecido entre nós. Que o Senhor continue a falar conosco. Traga-nos uma visitação sobrenatural, papai. De modo que saiamos daqui tocados, edificados, instruídos e preparados, ó Pai, para o bom servir ao Senhor e a Tua obra, Pai. Nós te louvamos nesta manhã, agradecidos. E fazemos esta oração, fazemos ela com o perdão dos nossos pecados. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Eu já ouvi falar aqui hoje que aquele que beber da água que o Senhor vos der, esse jamais terá sede. E o Senhor, nesse contexto de capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus é o pão da vida. Em João 4, ele é a água que nós necessitamos. E em João 6, ele é o alimento que a gente precisa. E aí ele vai falar assim, é interessante que ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois neste quem? Em Jesus, Deus, o Pai imprimiu o seu selo. Jesus aqui, ele fala de 2 tipos de alimento. João capítulo 6. Primeiro, um que é para o corpo, que apesar de necessário, não é o mais importante. Ele é necessário, mas não é o mais importante. E o outro para o ser interior, que é o espírito. Portanto, esse é o essencial. Os discípulos devem ter se impressionado com o fato de tanta gente ter ficado ali durante aquela tão grande tempestade, procurando Jesus. Mas o Senhor não ficou impressionado com isso. O texto é interessante, irmãos, porque Jesus não se comoveu com o simples fato de eles terem ficado ali, passado toda aquela tempestade, terem ficado ali muito tempo para poder estar próximo de Jesus. Os discípulos que estão com o Senhor, eles se impressionam ao ver aquilo. Sabe? Ao ver o longo período de tempo destes homens ficando ali para ouvir Jesus, mas Jesus não se comove. Por quê? Porque Jesus conhece o coração humano. Jesus sabia que, a princípio, a maioria daquelas pessoas o seguiram simplesmente pelos milagres que ele realizava. Por isso não existe comoção aqui na parte de Cristo, porque o Senhor sabe qual é a motivação que nos traz até Ele. Isso aqui é extremamente importante para nós, irmãos. Sabe, esse culto pela manhã eu sinto que é um culto diferente. É um culto que
Deus tem nos visitado grandemente, não que nos outros cultos Ele não tenha nos visitado, entenda isso. Mas existe um fator querer, existe um fator, sabe, necessário. Eu quero estar lá, eu me importo em estar lá, me faz bem estar lá. Você consegue entender isso? Existe uma motivação que nos traz aqui. Isso aqui faz toda a diferença, porque o Senhor avalia isso de forma correta. Porque talvez muitas pessoas possam estar simplesmente cumprindo etapas, cumprindo regras ou coisas semelhantes, mas o Senhor é aquele que conhece o coração. João 6, versículo 2, olha o que nos diz. E a grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Então tinha muita gente seguindo Jesus, porque viu os sinais, porque viu os milagres. E agora eles os buscam para que lhe dessem de comer, eles têm fome, eles querem que Jesus os alimente. Jesus é aquele que fez a multiplicação dos pães, tendo uma quantidade pequena de pães, ele apresenta em oração, e ora e vive o processo da multiplicação. Agora eles querem comer, eles têm necessidade de se alimentar, eles buscam Jesus a fim de que o Senhor os alimentasse. E talvez você fale, pastor, mas o que você está querendo falar com isso hoje aqui? Porque o Senhor, Ele diz, nesse verso que nós lemos, Ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Se vocês podem se esforçar e passar horas e horas esperando um alimento físico que perece, Ele diz que é importante, é necessário nós buscarmos aquele que permanece para a vida eterna. Por isso Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Sabe, então o Senhor, conhecendo corações, Ele diz, não trabalhem pela comida que perece, mas trabalhem pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Existe uma promessa aqui inserida, Ele vos dará o quê? O alimento necessário. Ele vai nos dar o alimento essencial, a nossa alma. Hoje é uma manhã onde o Senhor quer nos saciar espiritualmente falando, meu irmão. Sabe, a gente precisa saber trabalhar nessas etapas da nossa vida. Sabe, espírito, corpo e alma. A gente precisa entender isso de forma correta. E eu quero extrair algumas lições para nós aqui. A primeira é, quanto esforço nós temos feito pela comida que não perece? É uma pergunta para nós. Qual tem sido o tamanho do nosso esforço para o alimento que não perece? A gente vê um grupo de pessoas aqui trabalhando afincamente por uma comida que perece. Por uma comida que você come agora, ela vai fazer o seu trabalho no seu sistema digestivo e depois vai embora. Mas e o que a gente tem feito? Qual tem sido o nosso esforço? Qual tem sido o nosso empenho pela comida que não perece? Sabe, ele nos chama a atenção, saem daquilo que é físico e olhem para algo que está acima daquilo que é físico, daquilo que é material, melhor dizendo. Olhem para aquilo que está acima do que é material. O Senhor está nos chamando para elevar a nossa espiritualidade aqui nesta manhã e olhar e estar atento para aquilo que não perece. Porque o povo não precisava de alimento, mas sim da vida. O alimento sustenta a vida, mas Jesus dá a vida eterna. Isso nos faz lembrar das palavras de Isaías 55, versículo 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? É uma pergunta. Note que o povo interpretou incorretamente o verbo trabalhar no versículo de número 27. E pensaram que era preciso esforçar-se para obter a salvação. Jesus deixou claro
que o único trabalho necessário era crer. O Senhor quer que a gente creia, meu irmão. Sabe? Creia no que Ele é sustentador da nossa vida. Sabe? Que Ele é provedor da nossa vida. E esse contexto que Jesus vive em João capítulo 6, narrado aqui por João, é um contexto muito semelhante com o nosso nos nossos dias. Porque se a gente não estiver atento, a gente entra na corrida dos ratos, a gente entra na corrida maluca da vida e se esquece daquilo que é essencial. Sabe, como se Deus não fosse um Deus provedor, mas para vivenciar a provisão de Deus, a gente precisa crer nele. Porque o texto diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ele vai nos dar. E eu preciso te dizer isso aqui nesta manhã, você serve um Deus de provisão. Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar. Você serve um Deus de provisão. Deus não vai deixar faltar. Olhe para as aves dos céus. Elas não semeiam e nem cegam. E todavia o Pai cuida delas. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios dos campos. Existe um Deus que cuida da gente, o nosso olhar precisa estar focado naquilo que não perece, porque a indagação é essa: qual tem sido o tamanho do nosso esforço pela comida que não perece? Porque eu sei o tamanho do nosso esforço pela comida que perece. Eu sei o quanto nós se dedica pela comida que perece. Eu sei o quanto a gente se esmera pela comida que perece, mas a indagação de Jesus é outra. Qual tem sido o seu esforço pela comida que não perece? Segundo, Jesus sempre nos conduz a uma compreensão mais profunda da verdade. Olha o que diz o versículo de número 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fizestes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Irmãos, vem comigo aqui e entenda esse texto, a profundidade desse texto. Eu faço um paralelo porque o Dudu leu aqui João capítulo 4. O Ricardo fez questão de mencionar João capítulo 4. Você vê que tem um equívoco no meio desse diálogo. Porque a mulher fala assim, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? E Jesus disse, se vocês soubessem quem é que vos fala, vocês pediriam água viva e ele vos daria para beber. Então o Senhor está chamando essa mulher para uma profundidade de compreensão de quem é que está diante dele. Aqui acontece a mesma coisa. Tu és maior que o nosso pai Moisés, que nos deu pão no deserto? Jesus, não. Ei, quem deu pão no deserto foi o Pai que deu o pão no deserto. E por isso que ele nos chama, nos conduz a uma compreensão mais profunda da verdade. O Senhor quer nos tirar do raso, meu irmão. O Senhor quer nos tirar do superficial. O Senhor quer nos tirar dessa água na canela. O Senhor quer nos tirar e nos levar a uma compreensão mais profunda da verdade. Porque o maná não havia sido dado por Moisés, mas sim por Deus. Quem é que deu o maná? Foi Moisés? Não, foi Deus que enviou o maná. Foi Deus que deu o maná no passado. É Deus quem dá o verdadeiro pão na pessoa de Cristo, é Ele. Sabe, o Senhor está nos chamando para essa compreensão mais profunda, meu irmão. Mas como nós vamos compreender essas verdades profundas da parte de Deus se nós não nos dedicarmos a ela? Sabe, o Senhor está sempre nos chamando a isso, sabe, a sair desse campo superficial, a viver uma esfera de crença, de fé, de confiabilidade no Senhor.
Sabe, a gente precisa disso, irmão. A gente precisa confiar mais em Deus, crer mais em Deus. Sabe, não é fé em uma fé, não, é fé em um Senhor, em um Salvador, em um sustentador. Naquele que disse, haja luz e houve luz. Naquele que fez separação entre luz e trevas. Naquele que na sequência dos dias fez o plantio, fez isso, fez aquilo, e no sexto dia fez o homem para desfrutar de tudo quanto ele fez. Sabe, é esse Deus que nós servimos. Nós precisamos crer mais neste Deus. Não simplesmente em palavras, mas em ações, mas em atitudes. E como crer neste Deus? Mas você precisa ter uma compreensão profunda da verdade, irmão. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus quer nos levar para uma dimensão de compreensão mais ampla. Jesus, vou repetir essa frase, Jesus quer nos levar a uma compreensão mais ampla daquilo que Ele fala, daquilo que Ele nos instrui, daquilo que Ele traz para nós. Então o Senhor chama este povo, porque esse povo não está entendendo. Ele diz assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Este é o pão de Deus, não é o pão que Moisés deu a vocês, porque não foi Moisés que deu o pão a vocês, foi o Deus, foi o meu Pai que deu o pão a vocês, Ele que dá vida ao mundo, através do quê? Do pão de Deus. Mas em João 4 eles estão sem entender que a água, eles dão uma ênfase maior à água do poço, porque foi Jacó que deu. Mas está ali quem é maior do que Jacó. Em João 6 eles estão olhando para Moisés, porque foi nos tempos de Moisés que o maná veio do céu, mas Deus enviou o maná do céu. Vocês conseguem entender isso? É que a falta de compreensão que existe de ambas as partes, da mulher que está em João capítulo 4, destes homens que acompanham Jesus horas e horas e passam tempestade e tal, e os discípulos estão anestesiados porque estão achando que eles estão seguindo Jesus, mas eles estão com interesse, eles querem comida para comer. Mas Jesus quer trabalhar a mente deles, a fé deles, a ponto de que eles trabalhem não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Sabe, Deus chamando profundidade, Deus quer isso da gente aqui, meu irmão. Sabe, Deus quer isso da gente, Deus quer você lendo, Deus quer você orando, Deus quer você buscando, não é só aos domingos, não é só nas reuniões, não, Deus quer isso na tua casa, leia, ore, busque, leia, ore, busque, leia, ore, busque, você vai ver a compreensão sendo ampliada, Deus te trazendo a profundidade daquilo que Ele quer trazer para você. Terceiro, Jesus quer despertar o verdadeiro sentido da vida. Jesus quer despertar o verdadeiro sentido da vida. Note que a gente vê quantas pessoas perdidas no meio da caminhada. Por quê? Porque não entenderam o sentido da vida. A gente vive a época dos grandes anseios emocionais. A gente vive na época das grandes enfermidades, aí, as enfermidades chamadas emocionais. Nunca vimos tantas pessoas indo aos psicólogos como nos tempos em que nós vivemos. E o psicólogo tem que função? Sempre trazer o sentido da vida. A Bíblia Sagrada nos fala sobre isso. Jesus quer despertar o verdadeiro sentido da vida. Por isso que ele disse que o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele dá vida ao mundo. Quem é que dá vida ao mundo? É o pão de Deus. É o Senhor que desceu do céu. Ele que dá sentido à vida. O verdadeiro sentido da vida é esse, saber que Deus é a nossa real necessidade. Se você entender isso, meu irmão, o resto é supérfluo, o resto se encaixa, o resto vai dando sentido, porque se você colocar as coisas fora do seu devido lugar, não vai dar o encaixe certo, vai dar errado, não vai dar certo. Então,
Jesus desperta isso, Jesus traz esse sentido da vida e diz que esse sentido da vida é saber que Deus é a nossa real necessidade. E não somente a nossa, mas de todo mundo. Esse é o sentido da vida, é saber quem Ele é saber o que Ele representa para nós, sabe? É saber quem éramos e o que somos. E no meio de quem era e do que somos, existe uma incredulidade abundante para todos aqueles que nos veem. Ah, mas ele era assim, será que ele virou isso aí mesmo? Será que tem essa transformação? Mas a gente precisa, sabe, proclamar isso, dizer isso, anunciar isso a quem quer que seja. Porque não é somente a nossa real necessidade, mas é a necessidade do mundo. E você precisa entender isso, que quando Deus faz coisas na sua vida, Ele vai despertar outras pessoas a querer viver isso que você está vivendo também. E muitas vezes, o seu modo de vida, o seu estilo de vida, o seu viver na presença de Deus, denuncia aqueles que não querem viver de forma correta diante de Deus. Pega alguém que ora, alguém que é de oração, vai se deparar com alguns que estão dizendo, mas não precisa tanta oração assim. Por quê? Porque você denuncia que ele não tem uma vida de oração. Se você é alguém que ama a Bíblia Sagrada, você vai encontrar pessoas, mas para que tanto? Isso é fanatismo. Foi como os irmãos louvaram aqui, não é fanatismo. Entende? Não é. Porque aquilo que Deus faz de grande na sua vida vai denunciar aquilo que tem de menos na vida das demais pessoas. Mas o Senhor não é o sentido da vida só para mim, Ele é o sentido da vida para as outras pessoas também. Porque Ele veio da vida ao mundo, desceu, Ele é o pão de Deus que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Quarto, Jesus nos ensina que é necessário vir e crer. Você vem e crer. Você precisa vir, mas você precisa crer. Quantas pessoas vêm, mas não creem. Mas o Senhor nos convida a vir e a crer. Por isso que Ele diz no versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu vou repetir, Ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, diga, vem a mim. Diga todo mundo, vem a mim. Diga assim, não terá fome. Diga assim, quem crê em mim. Diga, quem crê em mim, nunca terá sede. Olha o que ele fala, irmãos. Precisa vir e crer. Quem vem a mim não terá fome. E quem crer em mim nunca terá sede. Pão e água são alimentos necessários, essenciais aqui, mas Jesus fala, eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte que água, a fonte que jorra esta água. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Sinta o Senhor aqui entre nós, falando conosco. Vir a Jesus significa crer nele. Crer é viver a Cristo e se entregar a Ele. Vir a Cristo e crer nele significa recebê-lo em nosso interior, como quem recebe comida e bebida. Há um salmo que eu gosto muito, a gente fizemos uma tour aí, uma temporada ao meio-dia, né, amor? Que chamava Fome por Ti. E a gente sempre finalizava dizendo, o Senhor não deixará ter fome a alma do justo. Ele tem alimento para a nossa alma. E a gente falava muito sobre isso, que a nossa fome por Deus seja maior do que o desejo que a gente tem em comer o alimento diário. Que você, ao debruçar com aquele lindo prato de comida saboroso, feito com amor, com carinho, que você olhar aquilo, você fala, Senhor, que a minha fome por Ti nunca seja maior, que o desejo que eu tenho por essa comida nunca seja maior do que a fome que eu tenho por Ti. Sabe, o desejo contínuo de ter o Senhor. Então significa recebê-lo no nosso interior como quem recebe comida e bebida.
E eu encerro aqui falando sobre a quinta lição. A soberania divina e a responsabilidade humana na salvação. Elas andam juntas. Deus tem um plano de salvação para cada um de nós, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas a gente tem uma responsabilidade em nossas mãos. E se vir ao Senhor. O Senhor não pode pegar e fazer com que eu vá até Ele. Ele pode me atrair até Ele. Sabe? Eu preciso ir. Eu tenho responsabilidade. Foi como o Fernando falou, não, eu decidi, eu quero ir, eu quero servir ao Senhor, chega disso. É uma decisão. Este ir sempre vai depender de nós, responsabilidade humana. O pai dá pessoas ao filho. A gente vai ver isso, versículo 37, versículo 39. Mas essas pessoas devem vir a ele e crer nele. Vir e crer são responsabilidades nossas. Vir e crer são responsabilidades nossas. A responsabilidade foi sua hoje, de acordar cedo. Talvez a cama te abraçando, falando, fica aqui, hoje é domingo. Talvez você vá à noite no culto. É assim. Sabe aqueles convites? Você trabalhou a semana inteira. Você poderia desfrutar um pouco mais. E pior que quando fica, não dorme mais, não faz mais nada, e a hora passa voando. E não desfruta daquilo que era para desfrutar. Mas existe o quê? Uma responsabilidade humana. Jesus garantiu que ninguém que fosse até Ele se perderia, mas que todos que o buscassem seria restaurado, portanto, ressuscitados no último dia. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. A grande lição para nós aqui nesta manhã é a seguinte: se esforce, se dedique nele, meu irmão. Priorize ao Senhor na sua vida. O Senhor, as primeiras horas, os primeiros dias, primeiras horas e minutos do seu dia, se dedique a Ele, meu irmão. Não saia de casa sem orar, sem buscar o Senhor. Não faça nada sem antes falar, Senhor, obrigado pelo dia, pela vida, pelo ar, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, porque eu levantei mais uma vez. Existem coisas que estão na frente daquilo que deveria ser prioridade nas nossas vidas, que é o Senhor. Por isso que Ele disse, não tem nada na vida que a gente trabalhe mais, que não seja pela comida que perece. Mas o Senhor, Ele vem nos confrontando para que a gente trabalhe, não por essa comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Ele vai requerer de nós esforço, dedicação por algo que não perece. É a mesma dimensão de esforço e de dedicação, sabe? Se nós nos dedicássemos ao Senhor, como nós nos dedicamos às nossas próprias coisas, meu irmão, o reino estaria de forma avassaladora. A gente estaria vivendo coisas ainda mais extraordinárias e profundas no Senhor. Que o Senhor nesta manhã fale ao seu coração. Que o Senhor desperte cada um de nós a buscarmos a Ele, a invocarmos a Ele, a termos uma compreensão correta de quem Ele é e de que a gente possa vir e crer, confiando, esperando e aguardando nele. Esta é a palavra do Senhor aos nossos corações. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Faça isso. Fiquemos em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Vem cá o grupo, vem cantar aquele hino bonito. De novo, que vocês cantaram.